Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de Exchange Online. Essa aula, particularmente, ela vai ser dividida em três partes. No final dessas três partes, você vai ter visto permissões e gerenciamento de conformidade, organização, proteção, fluxo de e-mail, celular, pasta pública e um pouco da parte híbrida. Então, vamos lá colocar a mão na massa mais uma vez. E bora para mais uma aula de administração de Exchange Online. Nós vamos começar hoje com a guia de funções de administrador. Em permissões, eu tenho as funções de administrador. Eu também vou ter as funções de usuários, que ainda não foi migrado e está disponível no portal clássico. Ou seja, as funções de administrador e funções de usuário são funções que são aplicadas aos administradores e aos usuários do Exchange Online. Ou seja, são permissões que ambos terão dentro do Exchange Online. Então, em funções de administrador, tem uma série de configurações que são aplicadas aos administradores do Microsoft 365 ou do Exchange Online. Caso eu queira saber o que cada função dentro do meu Exchange Online, eu tenho uma descrição para cada função, que é mostrada do lado direito. Quais são as permissões que essa função dá ao administrador. Então, se eu vincular a função de helpdesk a um usuário do Exchange Online, esse usuário, como membro dessa função de gerenciamento, ele pode exibir e gerenciar configurações para destinatários individuais e podem exibir destinatários em uma organização do Exchange Online. Quando você clica nessa função, você consegue ter uma explicação de todas as permissões que essa função dá ao administrador. Então, você consegue adicionar uma nova função. Para adicionar uma nova função, você vai clicar no botão copiar grupo de função e aí ele vai fazer uma cópia desse grupo e através dessa cópia desse grupo você pode editar esse novo grupo da forma como você quiser. Você consegue excluir uma função e se você quiser editar uma função, por exemplo, aqui a função de helpdesk, você clica nessa função e aí você vai conseguir ver todas as configurações dessa função. Então, você tem o nome dessa função, a descrição dessa função e o escopo de gravação associado a essa função. Se você clicar em permissões, você vai ver as permissões que podem ser adicionadas ou removidas desse grupo de função. Ou seja, se você vincular uma função a um administrador, ele vai poder, no caso desse grupo, ele vai poder fazer o reset de senha, ele vai poder verificar as opções ou modificações e opções de usuários, ele vai ter também a opção de apenas visualização dos recipientes. Se você quiser adicionar uma permissão a esse grupo, é só você marcar uma flag e clicar em salvar. E essa função aqui de transporte N vai ser adicionada a esse grupo de função de helpdesk. Para você saber o que cada permissão dessa faz, ao lado de cada permissão você tem essa letra I, que ela vai exibir para você a informação do que essa permissão permite o administrador fazer. Em atribuídos, você consegue ver quais que são os membros que estão vinculados a essa função. Então, você consegue fazer uma adição para todas as funções que você precisar. Eu posso vir aqui, clicar em adicionar, procurar o usuário Douglas e dar permissão de helpdesk para o usuário Douglas. Quando eu clico em adicionar, ele adiciona esse usuário ao grupo vinculada a essa função e o Douglas passa a ter as permissões que estão vinculadas dentro desse grupo de administração. Deixa eu excluir. Sim. Se eu quiser criar uma nova função, eu vou clicar em copiar grupo de função. Ele vai me trazer para a tela de configurações das informações básicas desse novo grupo que eu estou criando. O que ele fez aqui foi copiar as propriedades desse grupo. Então você pode colocar o nome que você desejar. Eu vou chamar aqui de suporte. Eu vou colocar uma descrição. Grupo para
suporte, o escopo de gravação, default, e aqui ele vai me trazer as permissões que eu quero adicionar a esse grupo de suporte. E cada permissão ela tem uma descrição. Você pode ler a descrição dessa permissão e ver se realmente é essa permissão que você quer adicionar a esse grupo novo que você está criando. E aí você pode editar esse novo grupo como você quiser. Eu vou cancelar. Eu consigo pesquisar uma determinada função de um administrador e consigo também alterar a visualização para lista compacta ou lista normal. Aqui no portal de administração clássica do Exchange, quando eu vou aqui em permissões, em funções de administrador, essas funções, este recurso ele já foi migrado para o novo centro de administração do Exchange. Eu ainda tenho aqui as funções de usuário, que ainda não foi migrado para o novo portal, mas veja que ele já me dá a informação que a nova versão dessa configuração está em desenvolvimento. A função de usuário ela tem uma única função criada, ela é única e aplicada para todos os usuários da organização, mas se você quiser aplicar uma função diferente para alguns usuários, você pode clicar no botão de adicionar, que é esse botão de mais, e adicionar uma nova função baseada nas suas próprias configurações. Eu também tenho as políticas de Outlook Web App. Então eu consigo definir quais são as políticas de acesso ao meu OWA, também conhecido como webmail. Eu consigo definir alguns parâmetros quando eu edito essa política. Se eu vier aqui na opção de editar essa política, eu consigo fazer alteração de recursos. Ele me traz uma tela com os recursos que os meus usuários podem acessar dentro do meu OWA. E aí eu tenho aqui várias opções, como contatos, temas, clima, locais, calendário. Então, se eu quiser, por exemplo, que os meus usuários não tenham a experiência de temas, eu venho aqui e desabilito a opção de temas dos meus usuários. Eu também não quero a configuração de cliente premium. Eu venho aqui e desabilito. Eu também não quero que meu usuário tenha experiência de clima. Você vem aqui e desabilita. Descendo aqui a barra de rolagem, você tem o botão de mais opções. E aí ele te traz a opção de gerenciamento de tempo. Ou seja, se eu não quiser que os meus usuários acessem lembretes e notificações, eu venho aqui e desmarco. A mesma coisa para tarefas. E dentro do meu OWA, eu desmarcando essas opções, o meu usuário ele não vai conseguir ter a experiência dessas configurações. Eu tenho também a configuração de acesso ao arquivo. Eu quero permitir que o meu usuário abra um arquivo do Word, abra um arquivo do Excel dentro do meu OWA. E se eu quero permitir, eu deixo como padrão, né? Então, eu posso desabilitar essa opção. Acesso offline. O OWA ele tem uma configuração de acesso a e-mails offline. Então, se a internet caiu e ele vai salvar aqueles últimos e-mails, ele deixa como offline para você ter acesso a esses e-mails durante um determinado tempo, até que a sua internet reestabeleça. Se você fechar o notebook, levar para casa e o seu navegador ainda estiver aberto, os seus e-mails vão estar lá para eles serem lidos. Então, você consegue fazer uma leitura desses e-mails mesmo você não tendo internet. Eu vou cancelar. Você pode ver que a políticas de OWA ela já começou a ser migrada. Se eu vier aqui no portal novo, eu tenho aqui as políticas de OWA também. Ou seja, eu consigo fazer as configurações tanto aqui pelo novo portal. Algumas opções podem estar disponíveis somente no portal antigo. E também aqui pelo portal clássico.